Vamos continuar então com a nossa aula de história? A gente vem aprendendo desde o comecinho do ano sobre aqueles homens, né, que associavam-se as suas características com macacos e que por isso erradamente as pessoas falam que o homem veio do macaco. Não veio do macaco. Os homens têm um descendente em comum. E com isso surgiram os hominídeos, que foram se desenvolvendo, que foram evoluindo e que, segundo essa tendência de estudo, transformaram-se nos homens que a gente vê hoje. Por essa tendência de estudo, aqueles homens, né, que viviam tão estranhos, né, encurvados, eles não começaram a viver como nós vivemos hoje de uma hora para outra. Tudo demorou um tempo e foram processos que aconteceram para que se chegasse nessa evolução. Na nossa atividade da página 22, a gente, 22, peraí, 22, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças ocorridas no tempo. E o texto começa falando de um período chamado período neolítico, que ele é conhecido como o período da pedra lascada. Nesse período, começaram a utilizar a pedra para fazer uma série de coisas. E quando a gente fala de pedra, parece uma coisa tão insignificante, né? Mas se você for parar para pensar, na época que haviam, né, aqueles hominídeos que ainda comiam carne crua inicialmente, depois começaram a descobrir o fogo, eles não tinham uma moradia fixa, ou seja, eles eram nômades. Então eles viviam de um lugar para outro lugar, dependendo da sua necessidade alimentar. Se ali havia animais ou se haviam vegetais para sua alimentação, ele passava ali um tempo. Quando acabava aquela fonte, ele passava para outro tempo. Ainda não era uma característica desses homens plantarem seu próprio alimento, construírem suas casas. Não. Mas no período neolítico as coisas começam a mudar, porque os seres humanos começam a desenvolver a agricultura. Eles começam a perceber que eles não precisam passar de um lugar para o outro quando a comida acaba, que eles podem também plantar a sua comida, que eles podem plantar os seus vegetais. E aí acontece um marco histórico para a gente, porque eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, ou seja, eles passam a ter uma moradia fixa. Então agora eles não podem mais se abrigar em qualquer lugar. Eles são obrigados a construírem as suas residências, as suas habitações. Claro que quando a gente fala de habitações, não são as casas como a gente imagina hoje. Para aquela época, eram casas muito bem elaboradas, feitas com pedra, geralmente abaixo do nível do chão, para que protegessem eles do vento, do frio, de animais. Então, nesse período, o homem passa a viver uma vida onde cada hora ele estava em um lugar diferente e ele passa a ser um homem que tem uma habitação fixa e que ele agora é sedentário. Ele cria animais, ele faz ferramentas, ele vive da agricultura e ele tem a sua casa. As aldeias, como eram chamadas na época, eram grupos com várias casinhas, geralmente uma média de 30 casas cada uma. As casas deles precisavam ser organizadas e precisavam ter elementos duráveis, então eles passaram a utilizar não só a pedra, mas também a madeira para a construção das suas casas e das suas ferramentas. Essas pequenas aldeias, elas formavam as primeiras comunidades. E a gente sabe que quando tem muita gente no mesmo lugar, as tarefas têm que ser divididas, para que não fique só uma pessoa sobrecarregada e os outros lá descansando. Então começou a divisão do trabalho. O trabalho como nós vemos hoje, onde cada um faz uma coisa, ele se iniciou no período neolítico. Então, nessa fase, as pessoas da aldeia começaram a se dividir. Algumas pessoas plantavam, outras pessoas colhiam, outras pessoas cuidavam dos animais, outras pessoas se preparavam para guerras, né, para invasões que pudessem acontecer, criavam ferramentas, cada um tinha uma função específica. E naquela época, homens, mulheres e crianças trabalhavam, tudo para o bem da sua aldeia, da sua comunidade. À medida que eles foram desenvolvendo essas aldeias, eles passaram a trocar produtos. Como assim? Faz de conta que eu vivo em uma aldeia e a minha aldeia
ela é conhecida pela plantação de batatas. Um pouco mais para lá tem uma outra aldeia e aquela aldeia não tem batatas, mas eles conseguem fazer um instrumento que eu não tenho. Então começou a haver troca de produtos, troca de alimentos, troca de ferramentas, e essa troca indicava que começava uma nova forma de viver economicamente, que a gente tem até hoje, que é o comércio. Só que naquela época não tinha dinheiro, né? Não se tratava de ganhar dinheiro. Era apenas troca de produtos visando o benefício de um e do outro. A esse nome troca, né, essa troca, nós chamamos de escambo. Então, quando a gente vai falar bem depois, né, que os portugueses trocavam coisas comercialmente com outros países, parece uma novidade, mas não é novidade. O escambo começou no período neolítico. Olha quanto tempo atrás. O sedentarismo também trouxe uma nova característica para essa comunidade. Hoje, como nós vivemos em comunidade, a gente percebe que existe um presidente, existe um governador, existe um prefeito, existe um diretor de uma instituição e cada pessoa tem uma função específica. Existem aqueles que estão à frente, se posicionam à frente num cargo de liderança e eles passam a responder por aquele grupo. E o grupo aceita essa liderança e trabalha em conjunto. Naquela época, fez-se necessário também essa divisão do trabalho, não apenas de divisão de trabalho físico, como divisão de poderes, porque no fundo, todo mundo quer mandar, não é? Mas havia necessidade de ter uma pessoa, um líder, que motivasse os outros a fazer tal coisa. Com essa divisão de poderes, vamos colocar assim, começou também a haver uma divisão de trabalho mais específica, porque era necessário pessoas que atuassem num local onde elas conseguissem fazer um trabalho bom. Então começaram a perceber que tinham pessoas que eram muito boas no artesanato, mas que não eram tão boas, por exemplo, para a guerra. Então eles criaram grupos, grupos de artesãos, grupos de guerreiro, grupos de sacerdotes, grupos de pessoas que faziam a comida. A divisão de trabalho não era só um ajudando o outro, eram grupos que se formaram para que aquela comunidade se desenvolvesse e aquele indivíduo também, como pessoa, se desenvolvesse. Assim, essa divisão mais específica criou um modo de vida, uma linguagem, algo novo começou a acontecer. E daí começou a cultura. Antes eles não tinham uma cultura específica, não é? Viviam num lugar, matavam um animal, colhiam aquele alimento e iam embora. Ia para outro lugar, matavam um animal, colhiam o alimento e iam embora. Agora não. Agora eles têm uma vida sedentária, constroem suas casas, dividem seu trabalho, dividem os seus poderes, cada um no seu cargo, na sua função, na função com a qual se identifica, trabalha e ajuda a crescer a economia da época que baseava-se no escambo. Com essa criação de uma forma de vida diferente, surgem as primeiras culturas que ainda são limitadas em muita coisa, mas que já têm uma linguagem própria, característica própria, ações próprias. Pouco depois disso, surge uma nova idade, que é a idade chamada Idade do Ferro, que ela é conhecida por quando os homens entendem que através do fogo eles conseguem derreter metais, manuseá-los e criar novas coisas. Então a idade deixa de ser pedra lascada e passa a ser a Idade do Ferro. E com isso, outras coisas vão surgindo, vão se desenvolvendo até chegar na sociedade que nós temos hoje. Só que isso a gente vai falar na próxima aula. Por enquanto, eu quero que vocês leiam, por favor, as páginas 22, 23 e 22, 23, 24, 25, 26 e façam a atividade das páginas 27 e 28, tá bom? Até daqui a pouquinho.